Boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Deusimar de Lima, sou membro da Convenção Assembleia de Deus Vida Nova em Cristo, que temos a nossa sede nacional situada na DE1, setor P-Sul, cidade de Ceilândia, Distrito Federal. Também pastorei uma igreja situada na Travessa Raimundo Porto, número 165, bairro Centro, São João do Piauí, Piauí. Os nossos cultos sempre acontecem terças-feiras, acontecem a Escola de Profetas, onde ali estamos preparando obreiros para lançar na seara do Senhor. Nas sextas-feiras, culto de ensino da Palavra de Deus e libertação. Aos domingos, escola bíblica dominical a partir das 9 horas. E domingo à noite, a partir das 19 horas, aquele grande culto evangelístico. Você é o nosso convidado a estar conosco. Bem, hoje estamos aqui para ensinar você a preparar mais um sermão. Dessa vez, agora com mais profundidade, tentando anexar a mesma técnica do primeiro sermão a este segundo sermão. Porém, nós vamos escolher um texto sagrado para elaborarmos esse sermão, esse prático sermão. A primeira coisa que quem quer se tornar pregador precisa saber é que ele precisa se tornar um leitor sistemático da palavra de Deus. Ele precisa ler a palavra sistematicamente. Ele precisa meditar dia e noite. Quem quer se tornar um pregador de sucesso? Hoje temos inúmeros pregadores para todos os gostos. Tem pregador que nem precisa saber ler. Ele prega o sermão todinho falando em língua estranha. Bem, esse não é o nosso caso. Então, qual é a primeira exigência para quem quer se tornar um pregador? É que seja um leitor assíduo, que leia a palavra de Deus sistematicamente. Familiarizado com a palavra de Deus, certamente você vai ter textos que lhe chamem mais atenção, que ele agrade mais, que ele emocione, que impulsione você a pensar, a meditar. Enfim, hoje eu convido você para fazermos isso. Olha só, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa aprender a ler Bíblia. Ler Bíblia sistematicamente, todos os dias. Depois de ler, escolher um texto que você gosta. Após lido esse texto que você gosta inúmeras vezes, dezenas, centenas de vezes, aí você ora a Deus e pede para Deus iluminar dentro desse texto a sua mente e dar a você um tema para a sua mensagem. Aí Deus lhe dá um tema dentro do texto que você tanto estudou para pregar nele. Bem, hoje nós escolhemos aqui o texto bem conhecido. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, dos versículos 46 ao versículo de número 52. Assim está escrito. A epígrafe da leitura, o tema da leitura é a cura do cego de Jericó. Mas isso varia de tradução para tradução. A cura do cego de Jericó, a cura de Bartimeu, o cego de Jericó, enfim, e assim vai. São inúmeras as traduções. Assim está escrito nessa tradução. Olha só. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó,
juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava ali assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Louvado seja Deus. Bem, lido o texto, é necessário que você leia ele inúmeras vezes, vou repetir, leia inúmeras vezes, lendo inúmeras vezes, aí você ora a Deus e pede a Deus para ele lhe dar um tema que seja extraído de dentro do texto. Por exemplo, nesse texto, eu pedi a Deus e ele me deu o tema: a oração de Bartimeu, o cego insistente. Eu poderia muito bem dar também a oração de Bartimeu, o cego mendigo. Mas não, eu dei a oração de Bartimeu, o cego insistente. Por que eu dei esse tema? Observe, familiarizado com a leitura do texto, eu encontrei palavras tal como: e ele insistentemente clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamar por Jesus é oração. Então eu dei o tema: oração de Bartimeu, o cego insistente. Por que o cego insistente? Porque a Bíblia diz que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E as pessoas diziam: cala-te, ele não está te ouvindo, a multidão é muito grande, o tropel é muito grande. Mas ele insistentemente continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Daí está o tema. Por que eu dei o tema? Ele orava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto é oração. E as pessoas diziam: se cala, ele não está te ouvindo, ele não vai te ouvir. Mas ele insistentemente não se intimidava e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração de Bartimeu, o cego insistente. Dado o tema, agora nós vamos para uma palavra introdutória. A palavra introdutória, ela é muito importante. Quando você for dar uma palavra introdutória, você pega todo o corpo da mensagem, a mensagem que você vai pregar, você faz uma síntese da mensagem e dá uma introdução baseado no corpo da mensagem. Por exemplo, imagine um homem cego, desiludido, sem esperança, sentado à beira de uma estrada, sem condições de manter a sua própria vida, sem ter um plano de saúde, sem assistência médica, vivendo apenas das míseras migalhas e esmolas dadas por eventuais pessoas que por acaso passavam ali naquela estrada. Pobre,
desprezível. Pessoas assim são chamadas de mendigas. Mendigas. Por isso, eu lhe faço uma indagação. Quem pararia para ouvir uma pessoa deste nível? Um mendigo, um cego, sentado à beira de uma estrada? Quem valorizaria uma pessoa como essa? É bem comum se ver isso, e as pessoas, quando muito param, é para esmolar, para dar uma esmola. Quem pararia? Somente alguém com o coração cheio de amor e muita bondade poderia se sentir compadecida e estender a mão para uma pessoa como um cego Bartimeu, para um mendigo. E Jesus fez isso. A Bíblia diz que ele parou ao ouvir o pedido de socorro daquele cego. A Bíblia diz que ele parou ao ouvir o grito de socorro daquele homem, daquele mendigo, que chamou em alta voz. Este chamar por Jesus é uma oração. Aqui cabe mais uma pergunta. Por que Jesus parou para atender aquele homem? Um homem tão desprezível, um homem tão desvalorizado. Aí conclui-se a nossa introdução e vamos para o primeiro tópico. Bem, o primeiro tópico da nossa pregação eu fiz baseado na pergunta: por que Jesus parou para atender aquele homem, um homem tão desprezível? Primeiro tópico: porque ele é um Deus de amor que ama o pecador. João capítulo 3, versículo 16, é muito claro em dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jeremias capítulo 31, versículo 3, parte B diz: com amor eterno eu te amei e com amor leal o atraí. Ainda em João, capítulo 15, versículo 3, ninguém tem maior amor do que esse, que dá a sua própria vida pelos seus amigos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, Efésios, capítulo 3, versículo 19. Quem não ama, não conhece a Deus, porque o amor procede de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8. O Senhor Jesus só parou para aquele homem porque ele o amou com amor eterno. Pois o amor faz parte do caráter de Deus. Deus é amor. Agora observe que no primeiro tópico eu faço uma pergunta e começo o primeiro tópico respondendo à pergunta: por que Jesus parou? Porque ele amou o cego. Deus, ele ama ao pecador. Deus, ele não é conivente com o pecado, mas ele ama o pecador. Então, nós precisamos compreender isso, que Jesus parou porque ele amou com amor eterno aquele cego, aquele mendigo. Como me amou, como amou a você, Jesus amou a Bartimeu. Então está aí o primeiro tópico. Bem, agora nós vamos para o segundo tópico. Eu quero que você preste atenção. Observe. Nós fizemos uma pergunta: por que Jesus parou para ouvir aquele homem, para atender aquele homem, para valorizar aquele homem? Aí a primeira é porque ele o amou com amor eterno. Agora o segundo tópico:
por causa da sua graça. Uma outra razão por que Jesus parou para aquele homem mendigo foi por pura graça divina. Os céus naquele momento derramou graça sobre a vida daquele homem cego, mendigo e desprezado. Eu vou fazer mais uma indagação, escuta só. Você sabia que a maioria ou grande parte dos mendigos de rua, das pessoas que vivem nas ruas, tinham lar, uma casa, uma família? Mendigo, essas pessoas que vivem nas ruas, eram pessoas normais como eu e você. Às vezes eu estou olhando para um mendigo, estou olhando para o meu espelho amanhã. Por isso eu preciso ter cuidado de amar essas pessoas. Ame-os e tenha certeza que Deus é contigo. Todos nós recebemos da sua plenitude, que é graça sobre graça. João, capítulo 1, versículo 16. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. João, capítulo 1, versículo 17. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 7. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Está aí, meu amado irmão, o segundo tópico é graça sobre graça. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, Deus parou e olhou para aquele mendigo por causa da sua graça. A graça da sua misericórdia, a graça do seu nome, a graça do seu amor, a graça da sua conquista, a graça da sua restauração. Ele parou por causa da sua graça e abençoou aquele mendigo. Então faça bom proveito e pregue um bom sermão. E eu aqui vou continuar orando por você, para que você se torne um grande pregador e venha impactar esse Brasil e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia, aleluia.